Uma coisa é você apoiar um candidato que você queira apoiar. Isso aí, não tenho nada contra ninguém. Mas outra coisa é você pegar um livro histórico que foi escrito há mais de 2000 anos e que está citando uma passagem que é muito mais antiga ainda e tentar aplicar esse texto aqui de Juízes, capítulo 10, versículo 3, para o atual momento que nós estamos vivendo na história hoje. E aí, pessoal, tudo beleza? Pessoal, eu quero citar um fato que tem me chamado a atenção por esses dias, em que foi assim, um encontro de Bolsonaro na igreja do pastor Silas Malafaia. E quando a gente vem falando aqui, até falar no canal a respeito da Bíblia, que em todas as épocas ela foi usada exatamente para manipular de alguma forma alguma coisa, então a gente percebe que muitas pessoas e até muitos cristãos eles querem discordar. Mas a verdade é que a gente vê que em toda a história, desde que a Bíblia ela foi escrita, desde que a Bíblia ela saiu para a mão de algumas lideranças, essas lideranças ela tem a intenção não de ler o texto ali como está dentro de um contexto, mas sim de manipular aquela informação contida ali para o tempo presente, para apoiar ou desaprovar alguma coisa. Ou seja, independente do contexto que a Bíblia apresenta, isso não vem ao caso, porque o que menos as pessoas e que os pregadores, que os teólogos que nós temos aqui brasileiro, o que menos eles interessa é pelo contexto em que esse livro ele foi escrito. Então o contexto ninguém leva em conta. Apesar de todas as doutrinas, os seus líderes, eles dizem o seguinte, não, a nossa está dentro do contexto. Mas eu quero mostrar aqui sobre esse encontro que Bolsonaro teve lá na igreja do pastor Silas, e o pastor Silas, por se colocar como um teólogo aí, um representante da maioria do cristianismo, dentro da igreja evangélica, até mesmo dentro do Senado, que defende ali alguns princípios cristãos baseados na Bíblia. E eu quero mostrar como que a Bíblia ela foi usada geralmente para tentar apoiar alguma coisa. Ela é usada para tentar apoiar alguma coisa ou para tentar desaprovar alguma coisa, independente do seu contexto. Então veja bem, quando Silas ele mostra ali, apresenta o atual presidente, Jair Bolsonaro, ele lê um texto ali juntamente com milhares de pessoas que estavam presentes naquele evento, milhares de cristãos estavam presentes ali, e tinha com certeza umas centenas de pessoas que conhecem a Bíblia, que são teólogas ali também juntamente com ele, e ele leu para se referir ao presidente Jair Messias Bolsonaro, o texto de Juízes, capítulo 10 e versículo 3. E você presta atenção que se você não viu esse vídeo, mas você pode, eu acredito que a maioria das pessoas dos cristãos viram esse vídeo, em que ele cita ali o livro de Juízes, capítulo 10 e versículo 3, porque ele usa Juízes, capítulo 10 e versículo 3. Porque ali no livro de Juízes diz assim, ó, e quando o pastor Silas ele vai citar esse versículo, ele até adverte as pessoas dizendo, olha, estou lendo a Bíblia, hein? Se você ver o vídeo, você vai ver que realmente está daquela forma. Aqui a gente não fala de nenhum tipo de fake news, porque a gente vai falar realmente o que aconteceu. O pastor Silas diz assim, ó, estou lendo a Bíblia, hein? Ou seja, dizendo, para dizer ali, para aquela comunidade cristã, no qual ele está falando, de que aquilo que ele está dizendo, o texto que ele está lendo ali, está apoiado nas santas e sagradas escrituras. Como que para o cristão, a Bíblia ela está acima de tudo,
porque ela é a verdade absoluta, então não é difícil você colocar alguma coisa. Ali uma liderança, ela colocar algum argumento, porque ela vai usar o quê? A Bíblia, ela não vai usar um jornal. Ela não vai usar uma notícia, não, ela vai usar a Bíblia. Então ele diz, estou dizendo a Bíblia, hein? Entendeu? Então, os cristãos, eles não vão ter nem como refutar, e eles não vão ter nem como ir contra aquela citação, porque o pastor ele já deixou claro que está lendo a Bíblia, entendeu? Aí ele pega a Bíblia ali no meio daquela multidão, com o atual presidente ali juntamente com ele, e diz assim, ó, e depois dele levantou-se Jair de Galaade e julgou Israel 22 anos. Então você percebe que nesse momento, após o pastor ter lido esse versículo, o povo que estava ali presente fica em alvoroço, o povo grita, o povo se manifesta, o povo bate palma, como que naquele momento houvesse, no caso, o cumprimento de alguma profecia que foi falado há mais de 3.000 anos atrás e que estava se cumprindo exatamente agora no ano de 2022, no ano que nós estamos. É como que se essa mensagem tivesse alguma ligação profética, alguma ligação teológica para os dias atuais. E diante disso, eu posso fazer um desafio aqui muito tranquilo a qualquer teólogo, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, a qualquer escola de teologia, não somente escola de teologia, mas qualquer faculdade de teologia que temos aqui no Brasil, que são várias aqui no Brasil, tanto aquelas teologia denominacional, que pertence a alguma denominação, quanto aquelas umas que não têm uma denominação, ou qualquer faculdade que existe no planeta Terra. Qual é a ligação do livro de Juízes, capítulo 10, com o atual presidente que nós temos aqui no nosso país? Ou seja, que consegue mostrar alguma coisa em comum em uma ligação teológica, em uma ligação histórica, em uma ligação dentro de um contexto profético que mostra que aquele Jair, citado no livro de Juízes, ele tem a ver com esse Jair que nós temos aqui como o presidente do Brasil, ou que o julgamento de 22 anos desse Jair lá do livro de Juízes tem a ver com o número do candidato que está disputando aí a reeleição dentro aqui do nosso território brasileiro. E eu tenho certeza absoluta que nenhuma faculdade de teologia iria apoiar uma loucura desta. Mas se nenhuma faculdade de teologia e nenhum teólogo sério vai apoiar uma loucura dessa, então por quê? Qual é a intenção que o pastor Silas ele usa esse contexto de Juízes para dizer que está lendo a Bíblia, que está sendo apoiado pela Bíblia para citar ou para apoiar um candidato que está indo para a reeleição? Nem contra o candidato, nem contra a democracia, nem contra o direito de que cada um tem no nosso país democrático de apoiar qualquer pessoa, nada contra. O que eu estou dizendo é a pessoa pegar, na verdade, um contexto teológico e histórico em um país que praticamente tem uma grande porcentagem aí de cristãos, e dizer que está lendo a Bíblia para citar um candidato e como que colocar ele dentro de um contexto histórico, que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vejam só, a Assembleia de Deus, eu vou citar a Assembleia de Deus aqui, porque eu estou falando do Silas, mas serve para qualquer uma. A Assembleia de Deus, ela não pode dizer que os testemunhas de Jeová usam a Bíblia fora do contexto. A Assembleia de Deus, ela não pode dizer que os mormons usam a Bíblia fora do contexto. Ela não pode dizer que os adventistas do sétimo dia usam a Bíblia fora do contexto. Ela não pode dizer que os espíritas usam a Bíblia fora do contexto. Ela não pode dizer que os ubandistas usam a Bíblia fora do contexto. E por que ela não pode dizer isso? Porque não existe contexto. O que existe é o que eu quero que seja, naquele momento,
em que eu estou precisando, é aquele momento em que tem um interesse para mim, em que me favorece. Então não existe o contexto, o que existe é o que me favorece ou que não me favorece. Se me favorece, então nós vamos dar um jeitinho de encaixar. Se não me favorece, vamos dar um jeitinho de poder arrancar aquilo, porque o contexto realmente ele não existe. Então nenhuma denominação, principalmente essa fala do Silas, ele pode dizer que a outra, né, a vizinha, aquela uma que fala diferente, está fora do contexto. Exatamente porque não existe contexto. Uma coisa é você apoiar um candidato que você queira apoiar. Isso aí, não tenho nada contra ninguém. Mas outra coisa é você pegar um livro histórico que foi escrito há mais de 2000 anos e que está citando uma passagem que é muito mais antiga ainda e tentar aplicar esse texto aqui de Juízes, capítulo 10, versículo 3, para o atual momento que nós estamos vivendo na história hoje. Mas agora, se eu perguntasse, cadê o contexto cultural desse texto aqui? Cadê o contexto temporal desse texto aqui? Cadê a parte da teologia para se explicar esse texto e para que eu possa fazer uma comparação de um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos e comparar com o ano em que nós estamos vivendo, exatamente com a pessoa, com o Jair, que é o atual presidente, e comparar, fazer uma ligação com esse presidente com o texto da Bíblia que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, em uma história diferente, com um povo diferente, com um contexto de vida diferente, com folclore, uma mitologia diferente, com tudo diferente, com uma crença diferente, com um Deus diferente do Deus de hoje, e tentar aplicar isso para apoiar, baseado na Bíblia, como o pastor Silas mesmo diz, olha, estou lendo a Bíblia, baseado na Bíblia, para apoiar o presidente, um presidente dizendo que... Porque é o seguinte, o nome bateu, Jair, 22, né? Você sabe do que eu estou falando, 22, olha só. Então, ou seja, ele quer dizer o seguinte, ó, estou usando a Bíblia, mas é esse o contexto que a Bíblia está apontando? Tem a ver alguma coisa, uma coisa com a outra? Então a gente percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quantos teólogos não existem ali? Quantas pessoas não estão ali empenhadas em desenvolver uma parte teológica da Bíblia para os seus membros e nenhum deles se manifestam? Nenhum dos teólogos pregadores que pertence à igreja do Silas, eles não se manifestam para dizer, ô pastor Silas, pera, eu acho que tem um equívoco aqui, né? Ou coloque um vídeo na rede dizendo, não, esse contexto que o senhor usou para dizer que está citando a Bíblia, citando o Jair, que é o atual presidente que está aqui, com o número 22, esse contexto não tem nada a ver com os de hoje. Então o senhor não pode dizer que está citando a Bíblia para apoiar uma pessoa, mas num contexto diferente, que não tem nada a ver. Então, em vários momentos da história, foi exatamente isso que aconteceu. A liderança pegou esse livro aqui, muitos, né, da liderança pegaram esse livro aqui e foram aplicando ele conforme as suas vontades, conforme as suas necessidades. Então esse livro ele sempre foi colocado para apoiar alguma coisa ou desaprovar alguma coisa, mas na vontade daquela liderança. Então veja uma coisa que eu vou dizer aqui, é muito importante, muito interessante, que não é o livro que guia as pessoas, não é o livro que direciona as pessoas, são as pessoas que guiam o livro. São as pessoas que manipulam o livro. Então não é o livro que tem uma mensagem para guiar os passos das pessoas, da liderança. Não, mas é a liderança que usa o livro
para fazer as suas inferências pessoais. Então, quando eu digo, e quando o cristão diz que aqui existe uma verdade absoluta, mas é o contrário. As pessoas têm uma verdade absoluta e pegam o livro e usam o livro para apoiar suas verdades absolutas. Não é o livro que tem uma verdade absoluta para guiar as pessoas. O contrário, é as pessoas de cada época diferente, que eu não vou falar de toda a época aqui, mas existem muitas histórias, e algumas delas já tem aí nos outros vídeos meus, são daquela época. A gente pega a liderança daquela época, pega o livro para apoiar suas verdades. Não é a verdade do livro, não é a verdade do livro que guia as pessoas, mas as pessoas que têm suas verdades e usam o livro para então apoiar as suas loucuras, para apoiar suas pretensões, para apoiar suas predisposições. Então o fato não é o pastor querer apoiar alguém. O fato é o pastor usar o livro, né, para tentar dizer que aquela história, independente do contexto cultural, do contexto temporal, independente da época e do povo e da região que foi escrito, ele quer aplicar a todo custo aos dias de hoje, porque ele sabe que as pessoas já foram doutrinadas e ensinadas que o livro, ele é verdade absoluta em cima de tudo. Então, se eu falo alguma coisa que está escrita no livro, não importa o contexto, que se dane o contexto. O importante é que aquele texto apoie o que eu estou precisando naquele momento. Então é isso que não somente a igreja do Silas, o pastor Silas faz, mas assim que todos eles fazem para então suprir as suas necessidades, para defender as suas intenções, independente de um contexto teológico e de um contexto maior. Porque se fosse usado o contexto de Juízes capítulo 10, versículo 3, toda a sua fala seria totalmente anulada. Todo o seu argumento seria totalmente anulado.